Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abordar o capítulo 1 de um livro chamado Textos Básicos de Ética, de Platão a Foucault. Este livro foi escrito e organizado pelo Danilo Marcondes, que é um professor de filosofia lá do Rio de Janeiro, e foi publicado pela editora Zahar. Então, a característica deste livro, ou a intenção deste livro, é apresentar ao longo dos seus vários capítulos, o pensamento dos principais filósofos em relação às questões da ética, um pensamento introdutório, é um livro introdutório. Então, são as ideias básicas de cada grande filósofo em relação à ética. Então, cada capítulo aborda um filósofo específico. O primeiro capítulo trata do Platão. Então, quais seriam as ideias básicas do Platão? O Danilo Marcondes ele apresenta essas ideias básicas do Platão, fazendo uma pequena introdução a respeito das ideias do Platão, a respeito da ética, e traz vários excertos do, do Platão. Lembrando que excertos são trechos de obras do Platão. E antes desses excertos, ele também faz um breve comentário e uma interpretação sobre esses excertos. No caso do Platão, é, nós temos os seguintes excertos. O diálogo Gorgias, o Danilo Marcondes traz dois excertos. O melhor é o mais forte, e é melhor sofrer uma injustiça que praticá-la. Do diálogo Mênon, ele traz o excerto sobre a definição de virtude. Do diálogo A República, que talvez seja o diálogo mais famoso do Platão, ele traz o excerto O Anel de Giges e outro excerto que trata sobre a natureza humana, sobre a alma tripartida. Bom, mas a minha ideia então é comentar cada um desses excertos, fazer um breve comentário sobre cada um desses excertos para que vocês tenham uma ideia geral do pensamento do Platão em relação à ética. Bom, mas antes de começar a abordar mais especificamente esses excertos, eu vou falar um pouco sobre a forma como Platão escreve. O Platão escreve sob a forma de diálogo. Né? Então, ele apresenta os seus argumentos a partir do diálogo. Nesse diálogo, o personagem principal é o Sócrates, que vai dialogar com os vários interlocutores, né, que aparecem ao longo das obras do Platão. O Sócrates, lembremos, ele nunca escreveu nada na vida. Ele era uma figura que andava pelas ruas, pelas praças públicas de Atenas, interrogando as pessoas sobre a opinião delas sobre os mais variados assuntos. O que é verdade, o que é virtude, o que é justiça, o que é a liberdade, né? E fazia as pessoas refletirem e interrogava as pessoas para saber se as pessoas realmente estavam certas da opinião delas, se a opinião delas tinha realmente fundamento ou se elas precisavam reformular essas opiniões para atingir um patamar mais alto, assim, de reflexão. Então, essa é uma atividade filosófica por excelência. É você pensar e repensar sobre as questões para ver se elas têm realmente fundamento ou não. Então, o Platão é um admirador da figura do Sócrates e ele traz a figura do Sócrates para dentro dos seus diálogos e transforma a figura do Sócrates basicamente numa figura central dos seus diálogos. Então, o papel do Sócrates nos diálogos, além de ser o de, vamos dizer assim, alter ego do Platão, um representante do Platão no diálogo, o papel do Sócrates
é aquele de sempre interrogar o seu interlocutor para saber se a opinião dele realmente tem fundamento ou não, para ver se ele está usando adequadamente a linguagem ou não, para verificar, enfim, se o seu interlocutor, por vezes, tem um pensamento coerente ou se o seu interlocutor cai em contradição. Então, vamos começar fazendo uma breve análise do primeiro excerto do diálogo Gorgias, o melhor é o mais forte. Então, nesse excerto é travado um diálogo entre o Sócrates e o Cállicles. O Cállicles talvez seja um personagem, me parece que é um personagem inventado pelo Platão. Obviamente é um personagem inventado fictício, no entanto, ele representa o pensamento de uma camada da sociedade ateniense na qual Platão vivia. Lembremos que Platão viveu no século IV a.C., na Atenas, que vivia sua primeira experiência democrática. O Cállicles ele era um crítico da sociedade ateniense e ele não se conformava, por exemplo, que as leis eram feitas pela maioria das pessoas, e ele fazia essa crítica porque achava que a maioria das pessoas não eram as mais qualificadas para elaborarem as leis. Me parece que o Cállicles tinha um pensamento na direção da aristocracia. Os melhores devem fazer as leis e os melhores devem impor as leis aos mais fracos, à população. Né? Então, havia a questão do melhor. Mas aí o Sócrates, na qualidade de questionador, de interrogador, vamos dizer assim, do seu interlocutor, ele pede que o Cállicles refine o seu conceito do que é o melhor. O que significa ser o melhor? Né? Melhor em que sentido? E o Cállicles responde que o melhor é o mais forte. E o melhor é o mais forte, e o mais forte deve mandar no mais fraco por natureza. Então, naturalmente o mais forte manda no mais fraco. Mas aí o Sócrates ele começa a extrair uma série de consequências dessa primeira definição do Cállicles, de que o melhor é o mais forte. O Sócrates, então lembra que se você for fazer uma relação entre indivíduo e coletividade, a coletividade, que pode ser representada também pela maioria, é sempre mais forte que o indivíduo. Então, o indivíduo, por melhor que seja, ele nunca vai ser mais forte que a coletividade. Ora, isso contraria a intenção e o pensamento e a opinião do próprio Cállicles. Por quê? Porque o Cállicles justamente critica o fato de que a maioria estava começando a elaborar as leis. E a maioria não era mais forte, a maioria era mais fraca. No segundo ponto, nós podemos considerar o que é mais forte como o que é mais forte fisicamente. E nós devemos também assinalar que na sociedade grega existiam os escravos. Fisicamente, dá para imaginar que os escravos tinham uma complexão física mais forte, mais robusta que os senhores, os proprietários de terra, aqueles que se dedicavam às atividades mais intelectuais ou às atividades da administração da cidade. Então, nós
se você afirma que que o melhor é o mais forte, nós deveríamos admitir que os escravos são os melhores. E isso é impensável para o Cállicles. Ora, o Cállicles, então, ele tem que refazer o seu conceito do que é o melhor e do que é o mais forte. Então, o mais forte, o meu melhor para o Cállicles, é aquele que possui o maior entendimento. Mas aí, novamente, o Sócrates interroga o Cállicles, questiona o Cállicles e diz: melhor entendimento em relação ao quê? Bom, imaginemos um pequeno grupo, uma sociedade, na qual existam médicos, artesãos. O médico, ele possui maior entendimento em relação à arte dele. Só que ele não possui um melhor entendimento na arte de confeccionar sapato. Então, ele pode ser mais forte em relação à descoberta e à cura de doenças e mais fraco em relação a várias outras atividades. O sapateiro, ele possui mais entendimento em relação a confeccionar sapatos. No entanto, ele é o mais, ele não possui entendimento em vários outros tipos de atividades e assim por diante. Então, como nós poderíamos sair dessas situações? Não? Ora, o Cállicles se irrita e diz que o Sócrates está querendo enrolá-lo, né? Mas na verdade Sócrates ele está tentando refinar o discurso do Cállicles. Só que refinar o discurso do Cállicles, que é o seu interlocutor, significa também refinar o seu pensamento, porque o discurso está colado ao pensamento. Melhorar o discurso, melhorar a linguagem do seu interlocutor significa melhorar o seu pensamento, para que o pensamento do Cállicles não entre em contradição. Então, retomando a questão, o que significa ter o melhor entendimento? Se cada um tem um grande entendimento na área da qual ele trabalha, da qual é a atividade que ele pratica, né? Então, o médico ele tem um maior entendimento sobre as doenças e a cura das doenças, o sapateiro tem um melhor entendimento sobre a confecção de sapatos, o artesão tem um melhor entendimento em relação à confecção de roupas. No entanto, eles não têm o melhor entendimento na área da qual eles não praticam, da qual eles não dominam. O Cállicles responde a isso, a essa objeção do Sócrates, dizendo: ora, Sócrates, melhor, o mais forte é aquele que tem o melhor entendimento de como governar a cidade. E o Sócrates acrescenta: mas para você ter um entendimento do, de governar a cidade, você deve primeiro ter um entendimento do que é o autogoverno, governar a si mesmo, não é verdade? Nesse ponto, o Cállicles concorda com o Sócrates. O que o Sócrates, e aí já tem uma exposição um pouco mais positiva. O Sócrates deixa de ser só aquele que interroga, aquele que questiona, e passa e elabora um pequeno pensamento assim que é o pensamento da teoria do Platão. Para você governar uma cidade, você deve governá-la por meio da razão. Para governar por meio da razão, você deve, antes de tudo, saber governar a si mesmo, ou seja, ter o autocontrole, o autogoverno. Para ter o autocontrole, para ter o autogoverno, você deve ser o sábio. Então, aquele que deve governar a cidade, no fundo, é o filósofo, porque é o filósofo que tem
esse autogoverno e conhece a si mesmo. Não? Bom, em relação... e aí acabou excerto. Acabou excerto, mas obviamente o diálogo Gorgias se desenvolve muito mais além. Tá? O que eu posso aprender desse excerto apresentado pelo Danilo Marcondes nesse livro é o seguinte: muito mais do que apresentar um conteúdo sobre o pensamento do Platão em relação à ética, ele apresenta a forma como o Platão argumenta e investiga a própria verdade, ou seja, o Platão ele parte da opinião geral das pessoas, que seria o senso comum, e procura depurar essa opinião. Então, o Platão, na figura do Sócrates, está tentando obrigar o Cálicles a depurar a sua linguagem e, por consequência, depurar o seu pensamento. Lembremos um, um termo caro aos gregos, que é o termo logos, que é o pensar racional, o dizer racional. Então, o pensamento está colado à linguagem e a linguagem expressa o ser. O ser é o que é o real. Se você não tem um pensamento claro, coerente, lógico, não contraditório das coisas, e se você não se expressa dessa forma, você não pode expressar o ser enquanto ser, você não pode expressar a realidade. Então, esse é o trabalho de depuração da linguagem do pensamento. Por quê? O que está claro aqui? Está claro que o Cálicles ele vai mudando o sentido do que é o melhor à medida que o diálogo vai avançando e à medida que o Sócrates vai interrogando e questionando o seu pensamento. Então, se antes o pensamento era o melhor, o Sócrates fala, mas o melhor em relação... O que significa o melhor? O melhor é o mais forte, mas o melhor é aquele que depois o Cálicles elabora esse pensamento e fala, o melhor é aquele que entende mais das coisas. Mas que coisas? Você pode entender sobre qualquer coisa. Não, mas o melhor é aquele que entende sobre como governar as pessoas. Então, são as várias etapas que o Cálicles vai passando graças à intervenção do Sócrates. Essa é uma tentativa de sair do nível das opiniões para o nível do conhecimento. Então, você é um movimento em direção ao conhecimento, que é a verdade. Então, você sai da doxa, que é a opinião, para a verdade, para o conhecimento. Este movimento é o que se costuma chamar de dialética platônica. Ele não é um movimento feito solitariamente. Segundo Platão, necessita-se de várias pessoas e vários interlocutores. Ele é um esforço comum. A dialética não é um jogo no qual existe um perdedor ou um vencedor. A dialética é esse esforço que eu posso imaginar que seja um esforço coletivo de reflexão do pensamento racional em busca da verdade. Então, então é isso em relação a esse excerto. Bom, continuando o segundo excerto apresentado pelo Dalino Marcondes, um excerto que também vem do diálogo Gorgias, é um tema que é recorrente no Platão. O segundo excerto é mais uma exposição do Sócrates, que defende que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, quais são os motivos que o Sócrates dá para fazer tal afirmação? Basicamente, ele apresenta os efeitos negativos
os efeitos nocivos que o de praticar uma injustiça. Quando você pratica uma injustiça perante a sociedade, a sua reputação fica manchada. Causar o mal às pessoas, à sociedade, é uma coisa extremamente nociva, causa danos à sociedade. O homem é um ser social para os gregos, para os antigos. Isso fere a própria natureza humana. Né? Você ser injusto para com os outros algo que, vamos dizer assim, seria antinatural. E praticar o mal não traz a felicidade. O conceito de felicidade aqui para os gregos, para os antigos, é o seguinte: a felicidade é o maior dos bens, porque todos os outros bens dependem da felicidade, mas a felicidade não depende de nenhum outro bem. E o que é a felicidade se não viver em sociedade, viver coletivamente e realizar-se em sociedade? Esse é um pequeno trecho que é claro que o Sócrates vai falar que sofrer uma injustiça também é uma coisa horrível. No entanto, estou desdobrando aqui o pensamento do Platão. Né? Se você sofre uma injustiça, você não tem nenhum tipo de coisa a ser reparada de coisa a ser reparada. No entanto, se você pratica uma injustiça, você tem que ser punido porque isto é como se fosse uma cura dos seus atos injustos, não? Bom, agora eu vou comentar e discorrer um pouco sobre o excerto que o Danilo Marcondes traz do diálogo Meno, do Platão. Nesse diálogo surge uma questão importante, que é a de saber se a virtude é algo que pode ser ensinado. Bom, o excerto que o Danilo Marcondes traz, ele, no fundo, né, não responde essa questão. Ele traz outros dados importantes que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, tentando responder essa questão que é colocada nesse texto, eu vou falar uma teoria geral do Platão sobre as questões da ética. Depois eu retorno a esse excerto. Quem já leu qualquer manual de filosofia, um livro de história da filosofia sobre as principais ideias, conceitos da teoria do Platão, né, pode se lembrar muito bem que o Platão ele divide, vamos dizer assim, o mundo, a realidade em dois. Existe o mundo das ideias, que é um mundo eterno, incorruptível, e existe o mundo sensível, que é uma cópia do mundo das ideias, que é uma cópia do mundo inteligível. Então, eu tenho, por exemplo, no mundo das ideias, a ideia de cadeira. O carpinteiro, no mundo sensível, para fazer uma cadeira, ele tem que ter a ideia da cadeira em mente. Essa ideia da cadeira está no mundo das ideias, para poder realizá-la, para poder construí-la no mundo sensível. Assim também são com as ideias relativas à ética, a ideia de bem, de virtude, de justiça, de igualdade, elas são resultado do mundo das ideias, da contemplação que o homem tem do mundo das ideias, e ele vai, a partir dessas ideias,
a ideia da justiça em si, da virtude em si, ele vai aplicá-las aqui no nosso mundo sensível. No entanto, o Platão também afirma o seguinte: a alma humana, que é não perecível, ela contempla essas ideias, ela contempla todas as ideias, obviamente nesse mundo das ideias. Porém, na maior parte das vezes, ou em todos os casos, quando o homem, quando a alma se comunica com o corpo e quando o homem está no mundo sensível, ele se esquece dessas ideias que ele contemplou no mundo das ideias. Então, existe um processo, vamos dizer assim, educativo e pedagógico. Qual seria? Seria de relembrar a ideia de reminiscência. Você relembra o conceito de virtude e justiça que você já contemplou no mundo das ideias. Então, para o Platão, as ideias éticas, elas são inatas ao ser humano. Pelo fato de você ser humano, você já as tem. O que pode ocorrer é que você, quando encarna no corpo e passa a habitar o mundo sensível, você esquece dessas ideias que a sua alma contemplou no mundo das ideias. Então, há um processo pedagógico de reviver essas ideias que você já traz inatamente em si. Ora, há um outro detalhe aqui em relação à teoria ética do Platão, que é o seguinte: você só age de forma não virtuosa, você só age de forma viciosa porque você não conhece as ideias éticas. A partir do momento que você conhece a ideia de bem, de virtude, de justiça, de igualdade, etc, 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 você passa a se guiar por essas ideias. Então, você age mal por ignorância. Este é um ponto chave na teoria ética do Platão. Seria uma teoria baseada fundamentalmente nos conceitos de conhecimento e desconhecimento. A partir do momento que você conhece as ideias éticas, você passa a praticá-las. Né? Como diremos hoje, simples assim. No entanto, nesse trecho do diálogo Meno, na qual surge o problema se a virtude pode ser ensinada, o que ocorre? Ora, o Sócrates novamente vai ser o personagem principal desse excerto. E vai ser o personagem principal interrogando o Menon sobre, no fundo, o que é a virtude. Então, ele tenta refinar o pensamento do seu interlocutor a partir do refinamento da linguagem. Por quê? Então, o excerto começa com a seguinte situação: uma determinada população, que seriam os tressálios, né, lá da época da Grécia Antiga, eles que eram admirados pela riqueza e pela arte equestre, também passam a ser admirados pelo seu comportamento ético. E muitas pessoas passam a associar essa melhora no comportamento ético com a admiração que essa população tem em relação à figura do Gorgias. E o Gorgias, no fundo, é um sofista que aparece e que, pelo que dá a entender, dá bons exemplos. Então, as pessoas admiram o Gorgias e passam a imitar o comportamento virtuoso do Gorgias. Isso não está explícito no diálogo, isso estou fazendo algumas inferências a partir da leitura desse excerto do diálogo. Né? No entanto, o Sócrates ele não se deixa convencer muito sobre esse comportamento ético lá dos tressálios e sobre o exemplo que o Gorgias dá aos tressálios.
ele é um filósofo, e ele quer investigar a fundo sobre, então, o que é a virtude. Né? Na verdade, não é o que é ética, mas o que é a virtude. Ao que o Menon começa a responder o seguinte: cada um tem a sua virtude. Por exemplo, a virtude de um político, de um homem público, é bem administrar a cidade, a virtude da esposa é bem administrar a casa, a virtude dos filhos ou das crianças ou seria de outra ordem, a virtude do escravo também é de outra ordem. Cada qual tem a sua função, cada qual cumpre a sua função social, e para cada função social há um tipo de característica exigida, há um tipo de virtude exigida. O que o Sócrates coloca aqui é muito importante. Por quê? Porque o Sócrates ele diz ao Menon: eu estou pedindo a definição de virtude, eu não estou pedindo uma lista de características da virtude. O que é a definição? É encontrar algo em comum a todas essas características da virtude. É encontrar a unidade na multiplicidade, não reforçar a multiplicidade. Então, o Menon repensa a opinião dele, o pensamento dele, e diz a seguinte coisa, que a virtude é bem administrar as pessoas, é bem administrar a casa, bem administrar os negócios públicos. Então, a virtude é ser capaz de comandar os homens, né? Ou ser capaz de bem administrar os homens, as relações sociais, etc. Isso foi uma tentativa do Menon de encontrar uma unidade na multiplicidade. Só que este ponto em comum que o Menon encontra, na verdade, não é um ponto em comum. Por quê? Porque ele está deixando os escravos e as crianças que ele citou anteriormente de fora. Nenhuma criança comanda os homens, nenhum escravo comanda os homens. E também nenhuma mulher que naquela época era um ser, vamos dizer assim, inferior aos homens, não participava das coisas públicas, mesmo numa democracia, né? Porque a democracia era muito incipiente, dizia respeito apenas aos homens livres, ou seja, somente os homens livres que participavam da democracia. Então também administrar bem os homens, ou comandar bem os homens, ou coisa que o valha, também não dizia respeito às mulheres. Essa definição excluía a maior parte da humanidade. Então nós ficamos ainda sem saber qual seria uma boa definição de virtude. Aí o Menon retoma e diz o seguinte: mas é bem administrar de forma corajosa, de forma prudente, de forma sábia as coisas humanas. Ou eu poder, e aí também ele tenta depurar ainda mais um pouco esse pensamento. A virtude está relacionada à prudência, à sabedoria, ao autocontrole. E aí o Sócrates replica novamente o Menon e diz o seguinte: que a todo momento que o Menon tenta achar algo em comum, na verdade ele, ao invés de achar algo em comum, ele multiplica as características dessa definição que ele está procurando. Ou seja, ao tentar ao invés de tentar definir o que é virtude, o Menon está sempre elaborando e apontando novas características para o que seria a virtude. E aí nós ficamos patinando nessa tentativa de definição.
O que sugere todos esses excertos que eu apresentei até agora? Especialmente o primeiro excerto do diálogo do Sócrates com Cállicles, agora do diálogo do Sócrates com Meno, é que é uma coisa muito difícil alcançar o conhecimento. A definição é uma espécie de síntese daquilo que nós queremos, dos termos que nós queremos definir e dos termos que nós queremos, após essa definição, utilizarmos da forma mais rigorosa possível. Isso é um conhecimento. Isso é um conhecimento específico. Isso é um conhecimento que exige, que demanda um esforço do pensamento, da linguagem, para que nós possamos aprender a verdadeira realidade. Então, o processo é um processo demorado. Não é um processo que em 5, 10 páginas, em meia hora de conversa, você consegue subir de nível. Há muito esforço, e só que esse esforço demanda paciência, que é a própria paciência do conceito. É a paciência ou de você elaborar um conceito próprio, ou de você chegar a alguma conclusão de algum conceito que, entre aspas, já estaria pronto. Talvez essa seja a maior lição, vamos dizer assim, desse excerto do diálogo Meno. Bom, em relação ao diálogo à República, ainda há dois excertos que o Danilo Marcondes apresenta aqui no capítulo 1. Um primeiro excerto seria o Anel de Giges. O que seria esse Anel de Giges? É uma história de um pastor que serve ao rei da Lídia durante uma tempestade. Abre-se uma cratera, o pastor está perto dessa cratera, ele adentra a cratera, ele encontra um cavalo de bronze. Dentro desse cavalo de bronze é um homem que parece que tem uma estatura mais avantajada, gigantesca, é um homem que está morto, né? E numa das mãos desse homem há um anel. É um anel, parece que é um anel de ouro. Esse pastor, ele tira o anel deste homem morto e nota, por acidente, que ao girar esse anel, ele torna-se invisível. E ao girar o anel na sua posição, de volta à sua posição original, ele torna-se novamente visível. O pastor, o Giges, ele se mistura aos outros pastores, vai ao castelo, e no castelo apronta várias coisas, né? Faz tudo o que ele tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem de fazer. Então, qual a questão que o Anel de Giges coloca? É que a justiça só é praticada, vamos dizer assim, por coerção. Então, as pessoas, elas são obrigadas a praticar a justiça. Quando não há ninguém vigiando, quando há possibilidade de não praticar a justiça, as pessoas tendem a seguir as suas paixões, mesmo que as suas paixões não sigam valores éticos, não sigam valores virtuosos. Então, se existissem dois anéis, e esses dois anéis fossem dados a um homem justo e a um homem injusto, os dois agiriam da mesma forma, ou seja, os dois percebendo que podem ser invisíveis,
agiriam da forma mais injusta possível. Por quê? Porque eles não estão sob os olhos dos outros, eles não estão sob os olhos da sociedade. A sua reputação não vai ser manchada, né, como no excerto anterior, e isso seria tudo que interessaria. Eles não seriam culpados de violar a rainha, eles não seriam culpados de cometer barbáries. Por quê? Porque ninguém estaria vendo as ações injustas que eles estão fazendo. E somente por este fato é que eles acabam cometendo as ações injustas. Não existe nenhum chamado da consciência. Você apenas pratica as ações injustas porque ninguém está, no fundo, te vigiando. Ninguém está te constrangendo a fazer as ações justas. Não há leis que estejam constrangendo você a fazer as ações justas. Então, se não há nenhum tipo de impedimento para que te conduza às ações justas, você será um ser injusto. Essa é uma das objeções que estão postas lá na República para o Sócrates responder. Né? E aqui nós colocamos para que vocês respondam se esta questão é verdadeira ou não, se vocês concordam ou não, se a, a justiça só é praticada no momento em que as pessoas são forçadas e são coagidas a fazerem atitudes justas. Caso contrário, ninguém praticaria atitudes justas, nem aquelas pessoas que aparentemente estão acima de qualquer suspeita. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Bom, e o último excerto apresentado pelo Danilo Marcondes no capítulo 1 se refere também ao diálogo à República, na qual o Danilo Marcondes trata de questões éticas relativas à natureza humana, como o ser humano se constitui. Então, nesse trecho, o Sócrates compara a alma humana à cidade. A cidade é considerada tripartida, e a alma humana também seria dividida em três partes. É a parte que é governada pela razão, que na cidade corresponderia aos governantes, aqueles que detêm a razão e que são governados pela razão, que têm um autogoverno, são aqueles destinados a administrarem a cidade, a sociedade. É o governado pelo desejo de glória e o governado pela riqueza. Cada um na cidade do Platão, na cidade do Platão, deveria realizar uma função específica. Apesar da alma ser tripartida, nós temos basicamente três características de pessoas, segundo a teoria do Platão. Ou seja, há aqueles que são governados exclusivamente ou predominantemente pela razão, aqueles que são governados pelo desejo da glória e aqueles que são governados pelo desejo da riqueza. Então, são três características aqui de ser humano que o Platão está apresentando. Né? Então, ele coloca a questão básica, que é o seguinte: qual seria o mais feliz? Ou essa que é a questão que é colocada aqui nesse excerto. O Platão ele vai falar a seguinte coisa: o mais feliz é aquele que possui o melhor juízo sobre as coisas. Né? E quem possui o melhor juízo sobre as coisas? Em primeiro lugar, é aquele que tem uma experiência maior. Por quê? Porque aquele que tem uma experiência maior, ele
já experimentou vários tipos de situações e com isso ele pode julgar melhor. E aí se coloca o seguinte: aquele que tem, que aspira ao desejo pela glória, que é governado pelo desejo da glória, ele não dá tanta importância, ou não dá nenhuma importância à ambição da riqueza. Isso na época dos gregos. Então eu ambiciono a ser um guerreiro que vai alcançar as glórias, as honras, e eu sou governado por isso. E ele não se interessa nem por aqueles que são governados pela razão, muito menos por aqueles que são governados pelo desejo de riqueza. E aqueles que são governados pelo desejo de riqueza também têm o mesmo tipo de pensamento e têm a mesma e agem dessa mesma forma. Ou seja, eles se interessam apenas pelo acúmulo de riquezas e não se interessam pela utilização da razão para conhecer as verdades, e também não se. Então, cada qual está no seu domínio e cada qual nutre o interesse que se confina ao seu domínio. Portanto, eles não têm a curiosidade ou não há nada que os mova a adquirir outros tipos de experiência além das suas. O cidadão que busca riqueza jamais vai ter a curiosidade de experimentar a busca pela verdade por meio da razão, a busca pela sabedoria por meio da razão, e o cidadão que está interessado nas glórias jamais vai ter a curiosidade de experimentar a busca pela riqueza ou a busca por algum tipo de conhecimento racional que se referiria à filosofia. Somente aquele que é governado pela razão, ele tem a curiosidade, ele passou, segundo Platão, por vários tipos de experiência. Ele passou pela experiência da honra, da riqueza e da própria sabedoria. Então ele é o que julga melhor, ele é o mais sábio, e além disso, aquele que julga melhor é aquele que usa a razão, que tem o autocontrole de si e que, portanto, é o sábio. Então, é esse o teminha do que trata da natureza humana, ou seja, a alma pode ser tripartida, mas em cada grupo, em cada pessoa prevalece uma tendência que predomina, ou a tendência pela riqueza, ou a tendência pela glória, ou a tendência pela sabedoria, pela busca do conhecimento. O Platão, ao longo do diálogo da República, vai fazer toda uma discussão a esse respeito, né? E de como seria a educação voltada para cada uma dessas tendências. Bom, este é o capítulo 1 do Danilo Marcondes. Espero ter dado uma visão geral. Evidentemente que os excertos são apenas são excertos, no fundo, é um convite para que você possa aprofundar e ler cada um desses textos. A República é um texto muito grande, muito complexo, que aborda vários tipos de questões, né? Mas as questões baseadas na ética, no justo, são as questões que predominam, assim como no Gorgias e no Diálogo Mênon, né? Então, este é um livro introdutório que dá uma ideia bem geral do pensamento do Platão e das preocupações do Platão em relação às questões da ética. Então, deixe o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo.